Fala, estudos, vamos então para a nossa segunda aula de equilíbrio de solubilidade, onde nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente trabalhou na primeira aula. Vamos começar hoje, agora, falando sobre as regras de solubilidade. Vamos lá. A regra de solubilidade, basicamente, serve como parâmetro que a gente consegue, sem calcular a solubilidade, prever se aquela tal substância ela é solúvel ou não em meio aquoso, tá certo? Claro, lembrando que meio aquoso é o meio que a gente usa como referência, porque é o que a gente trabalhou com a Li 1 toda no meio ácido base e a gente vai continuar trabalhando para seguir o mesmo raciocínio, tá certo? Então, vamos lá. Basicamente são regras que a gente simplesmente grava a fim de exercício mesmo de questão. Então, vamos lá. A gente tem aqui, por exemplo, nitratos, acetatos e nitritos. Todos eles são solúveis, tá certo? Todos eles são solúveis em meio aquoso. E aqui, você observa que não tem nenhuma exceção. Ou seja, literalmente todos os nitratos, acetatos e nitritos são solúveis. Agora, cloretos, brometos e iodetos são os halogênios principais que a gente tem. Eles são solúveis, porém tem exceções. Ou seja, a gente tem exceção a prata, o íon mercúrio e o chumbo 2. Perfeito? Essas são as nossas exceções. Além disso, a gente tem, por exemplo, sulfeto. Ele é insolúvel em todos os compostos, porém há exceções onde ele é solúvel, por exemplo, família 1A, amônio, cálcio, estrôncio e bário. Show? E além disso, tem os demais ânions, tá certo? Que também são insolúveis, como a família 1A e porém, eles são insolúveis, só que os demais são todos solúveis em cátions da família 1A e o íon amônio, tá certo? Basicamente são regras assim que a gente não costuma focar muito nela, porque o foco maior mesmo é nos cálculos, mas pode servir em algum momento para alguma coisa, tá bom? Agora a gente vai falar sobre um outro estilo de questão possível, como a gente viu na última aula, que é sobre uma possível pergunta de quem é mais solúvel em água, ou quem apresenta maior solubilidade. E aí, por exemplo, o problema pode dar, por exemplo, o cloreto de prata e o seu KPS, e o cromato de prata e o seu KPS. E perguntar quem é mais solúvel em água. E aí, você tem que tomar um extremo cuidado, porque a nossa tendência é o quê? Olhar para o KPS e olhar, poxa, quem tem maior KPS vai ser, consequentemente, o mais solúvel, tá certo? E não tá errada essa percepção. Literalmente não tá errada. Porém, nesse caso específico, essa regra não vale. Ou seja, a gente tem o costume de associar o quê? Que quanto maior o KPS, maior vai ser a solubilidade. Ou seja, que o KPS é diretamente proporcional à sua solubilidade. Porém, a gente tem que tomar cuidado quanto a isso. Por quê? Isso é apenas válido se a proporção estequiométrica de ambos os sais forem iguais. Ou seja, aqui também embaçado, mas, ou seja, 1 para 1, 2 para 1 e assim por diante, tá certo? Apenas se isso acontecer. Fora isso, não é possível a gente estabelecer essa regra geral, tá certo? Dessa forma, a única... Quando as proporções estequiométricas são diferentes, a gente precisa calcular apenas pela solubilidade. A gente não pode olhar diretamente para o KPS. Perfeito? Então, como eu disse aqui, estequiometria diferente, apenas pela solubilidade é possível inferir. Então, vamos lá. Considerando esse dado, vamos calcular quem é mais solúvel aqui. A gente tem aqui o cromato de prata, ele libera 2 de prata e cromato, perfeito? Então, o KPS dele vai ser o quê? Concentração de prata elevado ao quadrado, vezes a concentração de cromato, elevado a 1, porque não tem seu coeficiente estequiométrico. Show? Então, nós ficaremos com o quê? Solubilidade. Qual é a concentração de cada um? Se o sal tem solubilidade S, a prata vai ser 2S, perfeito? Então, vai ficar 2S ao quadrado. E o cromato vai ser somente S. Então, esse aqui vai ser o nosso KPS, minha solução. 2S ao quadrado vai dar 4S ao quadrado, vezes S, que vai dar 4S ao cubo. Então, a gente tem aqui 4S ao cubo é igual ao KPS, que é quanto? No problema deu 1,8. Pera, a gente está falando no caso aqui, ó, do cromato de prata. Então, é 1,1 vezes 10 a menos 12. Perfeito? Então, agora, pra gente calcular o S, a gente observa. Então, vai ficar 1,1 S menos 12, dividido por 4, dá esse valor. Agora, tirar a raiz cúbica. Então, eu vou colocar 3 K de X da resposta. A gente acha esse valor. 6,50 vezes 10 a menos 5, aproximadamente, mol por litro. Fazendo a mesma coisa para o cloreto de prata, a gente vai obter o seguinte. KPS igual a concentração de prata vezes a concentração de cloreto. Agora, a concentração de prata vai ser S, cloreto também. Isso vai dar pra gente que o KPS vai ser igual a S ao quadrado. Então, S ao quadrado vai ser igual ao KPS, que é 1,8 vezes 10 a menos 10. Logo, o S vai ser raiz quadrada de 1,8 menos 10. O que dá pra gente
1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Pronto. Agora eu te pergunto, com esses valores já é possível a gente calcular qual é o nosso sal mais solúvel, tá certo? Vou chegar mais perto aqui para ficar mais fácil de entender. Quem é o nosso sal mais solúvel? A gente observa isso, ó, 6,50 e 1,34. Qual o número maior? 6,50, obviamente. Então, logo a gente tem que o cromato de prata, ele é mais solúvel que o cloreto de prata. Se a gente fosse olhar pelo KPS, o que a gente teria? 1,6 vezes 10 a menos 10 e 1,1 vezes 10 a menos 12. Ora, pelo KPS, o cloreto de prata tem um KPS maior. Porém, o mais solúvel é o cromato de prata, porque a solubilidade dele é maior em água.